Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna. Vamos embarcar em mais uma teleaula com o seu professor Torres. E hoje, dando continuidade ao conteúdo anterior da nossa plataforma, uma aula super interessante de física chamada termometria. Vamos lembrar a aula passada? Na aula passada, demos como exemplo as máquinas, aquelas máquinas simples que tanto nos ajudam. Então imagina uma seguinte situação, que nós furamos, como no vídeo passado, furamos nosso pneu e o mestre aqui vai pegar para trocar esse pneu. E aí durante o meu trabalho, porque você viu que no vídeo sobre máquinas simples, as máquinas sempre estavam relacionadas ao conteúdo do trabalho. E o corpo, eu estou lá executando a minha força e daqui a alguns minutos você observa que seu mestre começa a transpirar. Mas por quê? O mestre, ao fazer o trabalho com a máquina simples, ele começa a transpirar. Por quê? Nesse momento, ao executar o trabalho, nós tivemos um aumento daquilo que nós chamamos de temperatura. Então vamos lá. Vamos embarcar nessa teleaula? Vamos lá? Então vamos embora. Nós vamos falar um pouquinho do nosso conteúdo de física. E você que me assiste, você que já assistiu a aula anterior, nós vamos falar de termometria. Primeiro, o conteúdo de termometria, ele na verdade vai estudar o que nós chamamos de grau de agitação das moléculas. Lembre que eu me usei como exemplo ao trocar o pneu com aquela minha máquina simples, com aquela minha alavanca, e naquele momento de trabalho constante, eu começava a agitar aquele material. E nessa agitação nós tínhamos um aumento de temperatura. Então quer dizer que as substâncias presentes nos materiais, orgânicos ou inorgânicos, eles podem, a partir da vibração de suas moléculas, o aumento da vibração, ter consequentemente um aumento da temperatura. E aí o aluno começa a questionar. Vamos voltar para outra câmera? E o aluno começa a se questionar. Mas mestre, mas de que forma nós podemos medir essa agitação? Como é possível, na física, nós olharmos para a sua caneta, que também é uma máquina, também uma máquina simples, uma alavanca, e como que é possível nós mensurarmos essa temperatura? E aí, vamos lá para o quadro? Na verdade, nós vamos falar que a temperatura, ela é uma grandeza escalar. E nós usamos, na verdade, nessa grandeza escalar, escalas centígradas, escalas que nós podemos medir essa temperatura. Mas para isso, muitas das vezes nós precisamos de ter um instrumento para medir essa temperatura. Nós vamos ter os termômetros. Então os termômetros, sejam eles de álcool etílico ou seja eles de mercúrio, são instrumentos que serão utilizados para que a partir de uma escala centígrada nós possamos medir essa agitação. Mas vamos lembrar que quando nós falamos nos termômetros, nós utilizaremos, as escalas muito conhecidas por vocês desde o ensino fundamental. Escalas essas que vocês conhecem como escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. Mas, para que isso possa acontecer,
nós tivemos que utilizar, na montagem dessas escalas, dois pontos muito importantes. Nós utilizaremos dois pontos para que nós possamos fazer essa medida. Nós, então, utilizaremos os pontos de fusão e ebulição. E aí, então, nós pegamos como padrões, e aí nós vamos colocar aqui para vocês os padrões dessas escalas, as temperaturas utilizadas. Vamos lá, a Celsius, por exemplo, ela utiliza como ponto de fusão o 0 graus Celsius a 1 atm de pressão, o ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius, tá vendo? Uma escala centígrada, uma escala tem 100 subunidades. Nós podemos pegar aí a escala Fahrenheit, por exemplo, que não se encaixa com uma escala centígrada, porque nós usamos como ponto de fusão os 32 graus Fahrenheit e como ponto de ebulição 212. Então você observa aí, matemático como você é de natureza, uma variação de 180. E a escala Kelvin, novamente uma escala centígrada, né? Ponto de fusão 273, ponto de ebulição 373. E é muito comum você, durante as suas atividades, e aí nos seus trabalhos escolares, você utilizar, você estar munido de uma equação para que você, quando necessário, possa então passar uma escala para outra. Vamos imaginar que você está aí medindo a temperatura do seu filho e ela está marcando 10 graus Celsius, mas sou médica de outro país. E lá naquele outro país a escala utilizada é Kelvin. E você teve a necessidade de transformar. Então, quando nós trabalhamos na termometria, nós temos as equações de conversão. É claro que no finalzinho ali do meu quadro, eu vou dar aqueles macetinhos bacanas para que vocês não precisem decorar as equações. Mas você que veio lá do ensino fundamental, vamos mudar de câmera? Você que veio do ensino fundamental, você está lembrado que lá o seu professorzinho falou assim, ó, a fórmula de conversão é TC sobre 5, lembrando na verdade que era sobre 100, ela foi simplificada, né? TF menos 32, que era sobre 180, mas foi simplificado e ficou como 9, e TK menos 273 sobre 5. Então, na verdade, isso aqui é uma equação padrão para que você possa converter uma equação para outra. De uma equação, na verdade, de uma escala a outra. Então, vamos imaginar que, na verdade, você não vai usar as três fórmulas ao mesmo tempo. Mas vamos visualizar que eu quero transformar 10 graus Celsius, vou botar aqui como exemplo, 10 graus Celsius para, supostamente, Kelvin. Então, se eu estou correlacionando a escala Celsius com a escala Kelvin, eu, nesse módulo aqui das equações, eu vou só usar o que eu quero. Se eu estou usando Celsius, vou vir aqui, ó, C sobre 5. E se eu quero Kelvin, K menos 273 sobre 5. A física acabou nesse momento, nós estamos aqui com a matemática. Eu vou substituir a temperatura onde eu tenho essa e peço essa. Mas vamos lá matematicamente. Cortei aqui o meu denominador, porque eram iguais. Substituir 10 igual a K menos 273. Vamos fazer uma continha básica aqui. Né? Vamos jogar para lá, jogar para cá. Menos K igual a menos 273 menos 10. Já vou inverter os sinais. 283. Isso significa que quando eu fiz a medida da temperatura lá de um material que marcava 10 graus Celsius, e quando eu tive que passar para Kelvin, que inclusive na física nós usamos a Kelvin como sistema internacional de medida, eu mostrei para você como você faria munido das equações de transformação. Agora, é claro,
Eu quero que você, meu aluno, entenda que é um conteúdo já repetido por você. Então, você já está lembrado que quando nós falamos em mudança de temperatura, professor, tem necessidade de eu usar a equação? Aqueles macetinhos muito conhecidos no mundo dos concurseiros, serve para tudo? Não, cuidado. Em que momento eu não vou poder realizar as minhas questões por macete e serei obrigado a usar as equações? Quando vocês tiverem questões que falam de termômetros hipotéticos, que eu vou deixar para o final, né? E quando nós fazemos uma comparação aonde ao invés de usarmos temperaturas, valores de temperatura, usamos incógnitas. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Eu digo o seguinte, eu digo que ao converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit, que a temperatura em Celsius ela foi o dobro em Fahrenheit. Aí você pensa, peraí, primeiro que eu não sei que temperatura é essa. Se a temperatura em Fahrenheit foi o dobro em Celsius, vou dizer que eu não sei o que foi em Celsius, X. E se foi o dobro aqui, 2x, tá? Então quer dizer que em questões que envolvem suposições e utilizam incógnitas para sua solução, nós não vamos poder resolver pelo macetinho que eu vou colocar aqui. Você, nesse caso, terá que aplicar a equação de conversão, no caso agora de Celsius para Fahrenheit, né? De Celsius para Fahrenheit. Está aqui, ó, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. A física acabou. A física morreu, virou matemática. Vou substituir as temperaturas. Ele diz que Celsius é X, X sobre 5, e Fahrenheit, 2x menos 32 sobre 9. A letra ali é muito bonita, dá para você entender. E vamos lá, ó lá. Vamos fazer aqui o cruz credo. 9x igual, multipliquei, 10x, multipliquei para lá, menos 160. Quer dizer, 9x menos 10x igual a menos 160, menos x igual a menos 160, x igual a 160. Show! Então quer dizer, aquela tal temperatura que na escala Celsius, que na escala Fahrenheit era o dobro na Celsius, está aqui, ó. Que temperatura seria essa? Na Celsius eu teria 160 graus. Na Fahrenheit, 320 graus. Então observa que quando nós trabalhamos com números, né, não números hipotéticos, mas números desconhecidos por nós, aí nós não podemos resolver, né, por aqueles macetes que vocês constantemente já aprenderam na física, né? Que macetes são esses? Macetes que quando nós tivermos temperaturas específicas, tá? Entenda uma coisa, quando eu falo aqui que termometria é uma grandeza escalar, é porque se eu falar a você o seguinte, ó, essa caneta está com 5 graus de temperatura. Eu não preciso dar nenhuma outra informação para que você entenda que ele está com 5 graus de temperatura. Né? Um paciente aí com Covid-19 está lá medindo 40 graus de temperatura. 40 graus de temperatura, você já entendeu, ele está com febre. Tá? Então isso é uma grandeza escalar. Você não precisa de outra explicação para entender. Aí quando eu falo em macete, vamos lá. Os macetinhos são dois muito simples. Primeiro, para passar de graus Celsius para Kelvin. Você não precisa, se for números dados como esse, 10, 30, 40, você não precisa usar essa equação. Se eu precisar passar de Celsius para Kelvin, eu vou somar 2, 7, 3. E se eu tiver que fazer o contrário, é só eu pegar o valor dado na questão e diminuir de 273. Você vai ver que no final do vídeo aí, na sua plataforma, terá uma lista com vários valores para você fazer essa mudança. Treine bastante, principalmente o macete. Agora, nós também vamos ter um macete para passar de Celsius para graus Fahrenheit.
E aí é muito simples. É mais simples ainda. Por que é mais simples ainda? Basta você multiplicar por 1,8 e somar 32, tá? Então lembre o seguinte, pode ser, de repente, você, poxa, mas e quando voltar que eu faço? Lembre que sempre que eu fui assim, ó, eu fui de Celsius para Fahrenheit. Eu multipliquei e depois somou. Se eu quero transformar ao contrário, primeiro, eu vou, ó, eu fui para lá, agora eu volto aqui. Quando eu volto aqui, eu encontro o 32, mas eu venho trocando sinais. Então primeiro eu vou diminuir 32, ó, eu fui e agora eu quero voltar. Quando voltar, eu encontrei primeiro 32, trocando sinal. Depois encontrei 1,8, trocando sinal. Então, com esse macetinho, faz com que você ganhe tempo. Imagina lá, eu dei, vamos dividir aqui, eu te dei uma temperatura de 20 graus Celsius. Poxa, a questão queria converter para Fahrenheit. Pô, show de bola, vamos lá. Multiplico por 1,8, quer dizer, 1,8 vezes 20 vai me dar 36. Né? 36 com mais os 32, 68. Matei. 68 graus Fahrenheit. Então você observa que nesse complemento da aula que nós combinamos aí nos vídeos aí que nós gravamos, você pode ver que é um conteúdo muito simples de ser trabalhado, tá? Eu só vou chamar a atenção de vocês para uma observação, tá? E vou aqui, claro, lembre que nós sempre falamos nas nossas teleaulas que o mundo é de vocês, né? Eu não consigo impor limite, porque o conhecimento não existe limite. Busque, procure, exercite. Você que constrói seu futuro. Então, vamos lá. Você pode aí pausar o vídeo, copiar o seu conteúdo quantas vezes forem necessárias, mas eu quero chamar sua atenção para um fato, né? Eu vou aqui aproveitar a oportunidade, vou gravar aqui nessa nossa teleaula uma observação que é de muita importância. Eu vou mudar de tela só para vocês, de câmera, para vocês observarem. Tá? Eu vou aproveitar aqui um momento e vou fazer uma homenagem a você, concurseiro. E aí, concurseiro, imagina o seguinte. Imagina que você aí é um cara muito ligado nesses filmes de ficção científica. E aí, nos filmes, você viu que um grupo de astronautas foram até um planeta, onde nesse planeta usava uma escala chamada escala Borges. Né? Poxa, Borges, isso é uma homenagem a um amigo meu. Né? Na escala Borges, que não era aquela escala conhecida, a Celsius, nem a Kelvin, nem a Fahrenheit, obrigatoriamente, no corpo da questão, ele diria que nessa escala Borges, o ponto de fusão utilizado nesse planeta seria de menos 20 graus B e o ponto de ebulição seria igual a 120 graus B. E aí, durante o texto, você foi lendo, a questão dizia assim, que o astronauta, ao chegar no planeta, constatou então que a temperatura na superfície marcava, vou botar aqui um asterisco, marcava 200 graus Borges. E aí ele se perguntou, mas se eu tivesse no meu planeta, como seria na escala Celsius? Muito bacana, porque a questão quer saber se você entendeu aqueles conceitos básicos que estavam aqui. Quando eu falei para você que os termômetros são construídos a partir dos pontos de fusão e ebulição. Então vamos fazer assim para não decorar? Vamos fazer assim, ó, escala Celsius. Não é isso? Vamos colocar aqui, ó. Vamos botar assim como fosse um termômetrozinho. Vamos botar aqui, ó, ponto, né, de ebulição, ponto de fusão. Já sei, na escala Celsius, estava aqui no quadro anteriormente, que aqui nós marcávamos 0 graus Celsius e no ponto de ebulição nós marcávamos 100 graus Celsius. Era uma escala centígrada. Mas, claramente, a questão foi comparada à escala Borges.
poxa, escala Borges, pô, legal. Né? Então, nessa brincadeira, o que acontece? Vou montar aqui o termômetro, vou botar aqui pretinho mesmo, né? Ponto de ebulição, ponto de fusão. Lembra que no corpo da questão dizia que o ponto de ebulição era 120 graus Borges e o de fusão era menos 20 graus Borges. O que você vai fazer agora é o seguinte, quando nós medimos um valor como esse, nós estamos aqui nesse meio. Então eu vou dizer o seguinte, eu tenho aqui uma escala desconhecida, C, e uma escala desconhecida, B. Então você vai fazer o seguinte, imagina que você começou a treinar boxe agora. Você vai pegar aquele boxeador de 2 metros de altura com um braço quase 1 metro que vai dar na sua cara. Você vai começar na humildade, você vai pegar o baixinho. Se você pegar o baixinho, tu vai sentar a sarrafa nele. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar primeiro o baixinho. Né? Você vai pegar primeiro a menor relação, C menos 0. Vamos tentar montar uma fórmula aqui. C menos 0. Ó, montei o numerador e agora você já está treinado, você já vai partir para o grandão. Vamos pegar o grandão aqui. Ok? E vamos de novo. 100 menos 0. 100 menos 0. Se eu fizer aqui, não tem muito o que fazer. C sobre 100. Cheguei aqui a alguma coisa. Vou botar um sinalzinho de igual aqui. Vim para cá agora. Lembra? Estamos treinando para o boxe. Né? Vamos pegar primeiro a menor relação. B menos 20. Então vamos lá. B menos 20 dividido agora. Já estamos treinados. Sentando o sarrafo todo mundo. Vamos pegar aí o maiorzão. 120 menos 20. Olha como é importante a presença do parêntese, né? Então, vamos lá. Menos com menos mais, então ficou B mais 20. 120 com menos 20, 140. O que você fez aqui foi simplesmente montar uma fórmula de relação. Você pode vir dar uma melhoradinha aqui, ó. Vamos tirar esse 0 com esse 0. E aí, eu vou mudar de câmera. Vamos mudar de câmera? E aí, presta atenção no seguinte. Eu cheguei a uma escala, perdão, a uma equação, a equação de conversão que fazia a transformação da escala Celsius para a escala Borges. Tá aqui bonitinho, ó. Se eu quiser, posso simplificar ainda mais. Posso dividir por 2 e por 2. Vai ficar C sobre 5. Aqui vai ficar B mais 20. Lembrando que eu vou simplificar só o denominador. Sobre 7, ó. Moleza. Se ele falava que lá no planeta marcava 200 graus Borges, vamos colocar o 200 aonde devemos colocar, né? No B. Então, C sobre 5 igual a 200 mais 20 sobre 7. Olha que maravilha. Então, ficou 7C igual, vamos ver aqui quanto vai dar? Aqui vai dar 220 vezes o meu 5. Então, vamos lá. Celsius vai dar 1.100, ok? Esse produto deu 1.100 dividido por 7. Vai dar um valor, né? Vai dar um valor aí que nós vamos chegar à conclusão. Vamos aqui, eu vou recorrer aqui ao meu auxílio. Ele vai chegar a uma temperatura que você converteu, né? Lembra que a questão dizia que se no planeta, na superfície, marcava 200 graus Borges, e se eu chegasse à Terra, quanto seria a correspondência na escala Celsius? Quando nós fizemos essa brincadeira, nós vimos que daria um valor de 157 graus Celsius. Quer dizer, tu virou churrasco. Se você chegasse, é claro que o astronauta lá com sua roupa lá, que permite que ele aguente altas temperaturas. Tá vendo? Tá vendo como física é um conteúdo super divertido, super bacana? Entendeu como é importante trabalhar? Vamos dar uma chamada de atenção aqui, né? As escalas hipotéticas. Por que hipotéticas? Porque, na verdade, a escala Borges não existe. Foi uma homenagem a um amigo meu, um grande amigo, né? E eu tive que montar o meu termômetro para chegar à minha equação de conversão
para após isso chegar à minha transformação. Tá bom, meus alunos? Ó, estou sempre feliz de estar na companhia de vocês. Mais uma teleaula vibrante e eu espero vocês na nossa próxima teleaula. E não esqueça, junto com o corpo aí do vídeo, tem os exercícios para você trabalhar, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.